Pai eterno, muito obrigado por esta tarde. Obrigado porque mais uma vez vamos poder estudar a Bíblia juntos, com os irmãos. Muitos que são de Igreja Batista Missão Vida, outros até de outras igrejas também estão junto conosco nesse momento. Que nós possamos estar querendo aprender a tua verdade, a tua palavra, e que seja edificante para todos. Em nome de Cristo eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, pessoal. Vocês estão bem? Oi, Josiane. Oi, Edith. Tudo bem? Esse é o amado povo da Igreja Batista Missão Vida. Vocês estão bem? É bom ver vocês ainda que virtualmente ou conversar pelo menos um pouco por teclado com vocês. Sinto muito a falta do povo da nossa igreja. Como vocês viram hoje, o estudo da noite vai ser o que fazes vigia. Se baseia em Ezequiel 3,17. Não vai ser um estudo exegético, onde eu vou tratar de questões sobre o texto. Eu vou tratar mais, na verdade, de uma questão de um tema, de uma ideia que tem me levado a refletir um pouco essa semana. Vocês sabem, os que me conhecem, sabem que eu servi no exército, quando eu era, na época do serviço militar, meus 19 anos de idade. E uma das coisas que eles comentam muito, que é marcante, é você pegar a guarda de vigia, que fica no horário das 4 da manhã às 6 da manhã. Neste horário, nós temos o pior horário, que era chamado. Por quê? Das 4 às 6 faz mais frio, das 4 às 6 você está mais cansado, das 4 às 6 você está morrendo de sono. Então, você cansado com sono e com frio, você começa a não perceber muitas coisas que vão acontecendo. Muitas coisas que vão aparecendo, você fica meio perdido, né? É mais fácil você ver fantasma, entre aspas, tá? Sombras, tá? Do que na realidade. Você periga, você está se confundindo muito, muito mesmo. Então, eu fico pensando, quando nós temos a ideia do vigia, é exatamente por aí a questão. Será que eu tenho a impressão de que às vezes parece que a igreja está agindo como os soldados na vigia das 4 às 6 da manhã? Como assim, pastor? Nós temos visto que a igreja, os membros da igreja, as pessoas que compõem a igreja, as pessoas que dizem cristãos, eles são muitas vezes vigias cansados, desatentos, encolhidos de frio e sem muita disposição a estar cumprindo sua função, que é cuidar dos limites. O vigia ficava aonde no quartel? Nos pontos limite de entrada da unidade, para evitar que houvesse invasão, para evitar que houvesse um ataque. É claro que a minha unidade ficava em São Paulo, então a chance de uma invasão era zero. Havia às vezes ataques de bandidos que queriam roubar as armas dos soldadinhos. Mas a função do vigia era estar atento. A função do vigia é analisar e cuidar do que está acontecendo. Se o vigia não está atento, se o vigia está desatento, a unidade que ele está protegendo, seja um quartel, seja uma cidade, seja um castelo, seja uma fortificação, ela é passível de um ataque. Eu percebo que hoje os crentes modernos, a nossa geração de crentes, tem falhado num aspecto muito sério, de estar atento a N situações. E aqui eu não vou falar de sectas e heresias, que esse é um tema que eu gosto muito, mas não é o que eu vou tratar agora. Mas o que eu percebo é que, por exemplo, nós estamos no meio de uma crise, você concorde ou não, há uma crise, ou a pandemia, ou a questão econômica e a questão social. Eu tenho visto pessoas se agredirem na internet por pensar em manifestar. Quando eu falo pessoas, infelizmente eu coloquei boa parte das pessoas que eu tenho rede social são cristãos de várias denominações. E às vezes eu vejo eles trocando ofensas, e eu fico pensando que eles devem ter amigos nas suas redes sociais que não são cristãos, e esses amigos veem essas trocas de ofensas, trocas de agressividade, e como que as pessoas estão reagindo a tudo isso. Nós temos nossos jovens na fé, que deveriam olhar para nós no meio de uma crise como essa e ver pessoas tranquilas, seguras, e acabam vendo pessoas que estão confusas, perdidas, com medo, nervosas, ofendendo uns aos outros. Como vigias, eu diria que a atual geração está sendo reprovada. Como vigias,
Eu diria que a atual geração, não é que ela foi reprovada agora, com a pandemia. Eu diria que essa reprovação tornou-se latente, gritante agora. Mas ela vem falhando já desde muito tempo. Nós temos tolerado em nosso meio coisas erradas e fazemos de conta que não são erradas. Irmãos, pecar todos pecam, eu peco, eu já falei isso várias vezes aqui, você peca. A questão não é cometer pecados, a questão é se comprazer em pecados. Numa das redes sociais que eu participo, num grupo que tem lá, um grupo grande, antigo, o líder desse grupo tornou-se uma pessoa que eu tenho orado por ela, porque ele apenas agride, ofende. Quem não pensa como ele xinga de tudo. E aí, irmãos, entre aspas, vão e xingam de volta. E quando eu falo xingar, é o mais leve que aparece lá, é nojento. Já ouvi coisas até de palavrões, toca de palavrões lá. Não desse que é o líder, mas de outros que dizem cristãos também. Ah, eu sou filho de batista, eu sou pastor batista, vão se ofendendo. Qual o testemunho que isso é dado? Nós vemos a qualidade do ensino apresentado. E como sabemos a qualidade do ensino apresentado? Pela qualidade dos crentes das igrejas locais. A quantidade de coisas que eles falam sem fundamento bíblico é absurda. Aí você pode dizer, mas pastor, a culpa não é minha. Isso é culpa de quem está fazendo. Isso é culpa de não sei quem. Tá, vamos ler Ezequiel 3,17. Abra sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, Deus falando com o profeta Ezequiel. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás, a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. A palavra, o termo atalaia, é o termo para vigia. Na verdade, é uma torre alta de guarda, onde ficaria aquele que protegeria a região, a cidade, o quartel, o que quer que seja. Você pode dizer, mas esse texto é só para Ezequiel. Sim, ele é direcionado de maneira objetiva a Ezequiel. Mas, eu sou levado a entender que isso pode ser extensível a todos os crentes. Todos aqueles que buscam servir ao Senhor. Porque a função profética qual é? Não é revelar futuro, não é adivinhar futuro, não é ficar fazendo revelações tipo Mãe de Ná Gospel. A função profética é anunciar a palavra de Deus para que o povo, e primeiro o povo que serve a Deus, né, o povo chamado povo de Deus, tivesse noção de qual é a vontade de Deus e como colocá-la em prática. Então os profetas tinham essa função, chegar até o povo, olha, povo de Deus, vocês estão fora da vontade, estão errados, vocês precisam ser corrigidos e agora precisa mudar. Neste contexto, lembrando que Moisés disse, quando ainda era vivo, claro, lá, assim, quisera eu que todos fossem profetas. Eu entendo que sim, hoje, num certo nível, todo aquele que é cristão tem a função de ser uma voz profética. Eu sei que alguns têm colocado por aí voz profética como aquela que se levanta contra injustiças da sociedade, eles querem ser um novo João Batista ou algo parecido, né? Alguns caíram para a teologia da missa integral e por aí. Não estou falando dessa questão. Eu estou falando de você levar o teu irmão a estar corrigido, a estar fazendo a coisa certa, a ser corrigido. Nós estamos numa fase na vida da sociedade e também da igreja onde somos por demais egoístas. Nós temos nos preocupado conosco, no máximo com os que são muito próximos a nós, desde que esses, de alguma forma, seja interessante cuidar deles, e quanto ao resto, não estamos nos preocupando. Nós não olhamos mais o pecador, o desviado, o afastado, o indiferente com misericórdia e com vontade de trazê-lo de volta para o rebanho, ou introduzi-lo, levar o Senhor a introduzir aqueles que vão ouvir a voz de Deus para que o Senhor os converta. Nós temos sido extremamente egoístas. E com isso é claro, quando cada um de nós é egoísta, quando o vigia só pensa na sua própria segurança e não da cidadela que ele protege, do forte, do quartel, do castelo, da região que ele protege,
Ele não está preocupado se estão invadindo em outra parte. Ele está cuidando daquele pedacinho muito próximo a ele. Daquela circunscrição muito próxima a ele. Pastor, o senhor está falando coisa que eu não estou entendendo. Eu vou ser claro. Se nós observarmos que o nosso zelo, nosso desejo evangelístico é cada vez menor como igreja, nós vamos entender o que eu estou falando. Infelizmente, a igreja deixou de ser evangelística e missionária. Oi, Nancy, tudo bom? A Nancy fala aqui, tá? Nós temos chegou um monte de mensagem aqui via tá, espera um pouquinho, algumas pessoas estão entrando aqui, por favor, manda o link da mensagem, manda o link da mensagem, tá? Estamos mandando, espera um pouquinho aqui, alguns enviando para algumas pessoas que estão entrando atrasadas. Não tem problema nenhum, vai estar gravado no YouTube, tá? Ok. Não, quem está esse monte de bip é o meu fiel assistente, Aslan, enviando o link para várias pessoas que estão pedindo. Obrigado, Aslan. O Wesley entrou aqui com o jeitão dele. E aí, beleza? Beleza, Wesley. Os jovens da igreja têm uma forma curiosa de conversar, eu me divirto com isso. Mas voltando aqui. Qual tem sido o nosso zelo missionário, nosso zelo evangelístico? Eu não falo de ir embora para missões. Isso seria ótimo se muitos mais se dedicassem a isso. Mas eu falo também de falar de Cristo para os vizinhos, de anunciar a Cristo para os colegas, os contatos. Nós temos redes sociais hoje, eu não sei, mas eu, por exemplo, tenho muitos contatos no Facebook, né, até pelo meu trabalho como missionário, como pastor e como professor de teologia, mas e outros? Você é um adolescente, então, adolescentes jovens têm muitas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e não sei, agora tem esse tal de TikTok, acho que chama isso, não sei, tudo isso aí. Você está usando esses canais para se divertir? Ótimo, perfeito. Você usa para conversar com os amigos? Tudo bem. Mas você tem usado para falar de Cristo? Nas suas manifestações nas redes sociais, Cristo tem sido glorificado? Meu caro, vigia. O que você está fazendo? Você está vigiando? Eu não estou questionando se você é salvo ou não. Estou questionando o que você tem feito com a salvação que você recebeu e se você está preocupado com outros alcançarem também a salvação, serão alcançados pela graça que os salvará, e aqueles que são novos na fé serem fortalecidos a crescerem. Você tem cuidado deles. Muitas e muitas vezes nós temos falhado, nós temos sofrido como igreja reveses, porque nós não temos buscado de fato servir de maneira fiel como vigias. Nós ficamos dormindo, olhando para a nossa própria segurança. Um vigia é aquele que assumiu um compromisso de cuidar dos outros, para que os outros possam descansar. Ah, isso é função do pastor. Não, não é função do pastor. O pastor também tem essa função, mas também é tua função. O teu testemunho de vida leva pessoas para perto de Cristo ou as afasta de Cristo? Nós temos parado para avaliar a dimensão do que eu estou fazendo? Se um vigia dormir no posto, isto é passível de prisão no exército. É uma questão muito séria. Séria demais. E eu e você? Estamos acordados em nossos postos? Estamos bem dispostos? Estamos olhando para ver se não chega nenhum adversário? O apóstolo Pedro fala em sua carta que o diabo, nosso inimigo, anda em derredor, buscando a quem possa ele devorar, tragar.
num tempo como este, onde a confusão, desespero, agressividade, tem pessoas... Eu sou um cara muito pacatão, né? Então, para mim, ficar em casa praticamente não alterou nada a minha rotina. Tá? As minhas saídas eram muito esporádicas, eu sou um cara que sempre está estudando, lendo, então, tranquilo. Mas eu entendo que algumas pessoas estão agoniadas por não poderem sair, outras pessoas estão preocupadas pelo seu próprio negócio, pela sua própria condição financeira. E eu entendo que haja tudo isso. Mas você, como cristão, está colocando fogo, gasolina, nesta fogueira, ou está ajudando a controlar os incêndios e compartilhando paz? Esperança. Mostrando o que a graça faz na vida de um crente. Eu, como pastor e líder, fui procurar profissionais médicos que eu conheço, pessoas que eu conheço, não entrevistas na internet, não depoimentos na internet, mas pessoas que eu conheço. Conversei com 3 profissionais médicos. O curioso é que um era de tendência esquerda, percebi depois, outro de centro e outro de tendência direita. É engraçado, isso não foi minha intenção quando eu chamei para conversar, mas assim, conversei algumas coisas, perguntei outras coisas sobre a questão da doença, tudo mais, qual a melhor orientação, como pastor, o que eu deveria orientar. E apesar de serem um mais velho que eu e outros mais jovens que eu, os 3 médicos que não sabiam que estavam conversando com o outro, conversei com eles individualmente, por WhatsApp, eles chegaram e deram as mesmas orientações. Eu percebi nos 3, os 3 são cristãos, o mesmo desejo de cuidar das pessoas. Nesse momento, eles colocaram que a melhor solução seria preservar a quarentena e ficar em casa, evitando o contato social. Isso, cada um dentro do seu temperamento, se mostrou preocupado que algumas pessoas estavam estimulando outros caminhos, e até de maneira enfática. Eu mesmo tenho pego muitas fake news, de ambos os lados, de passagem, sobre esse assunto. E eu tenho tentado mostrar, pessoal, não é assim, pessoal, isso não é verdade, pessoal, não é por aí, calma, não inventa história. Por quê? As pessoas já estão tensas com a pandemia, já estão tensas em ficar em casa, que não pode sair, estão tensas porque o seu negócio quebrou, está para quebrar, estão tensas porque não tem sustento, eu entendo tudo isso. Tá? Mas, em vez dos clientes se preocuparem em ajudar, muitos, eles estão se preocupando em agredir, em ofender, em acusar. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu fico feliz também, deixa eu colocar, um irmão que pediu para não colocar o nome dele de uma outra igreja batista, falou, pastor, se precisar de cestas básicas, nós recolhemos para doar. É só falar que a gente direciona. Perfeito. Tem outros irmãos preocupados em atender pessoas, cuidar de pessoas. Mas, infelizmente, não é uma proporção de 1 para 1. Eu diria que é uma proporção de 30 para 1. 30 que estão gerando neurose e 1 que está tentando trazer solução. Você, vigia. Você que foi colocado por Deus como aquele que deve ensinar a palavra de Deus. Porque isso não é só para os pastores, querido. Isso é para todo mundo. E de fazer discípulos, não era ir de pastores fazer discípulos, é ir para todos. Todos que são discípulos devem fazer os discípulos. Isso é ensinar a palavra de Deus. E isso é, em parte, atuar de maneira profética. Você está ensinando para as pessoas o que é certo e o que é errado? Ou você está tão somente participando de uma briga virtual, como colocou um conhecido na internet, um fla-flu sobre coronavírus? Né? Eu sou do grupo que tem que ficar em casa, sou do grupo que não pode, que tem que acabar com isso aqui, e fica se degladiando. Queridos, você ficar brigando na internet não vai ajudar em nada isso. Agora, você colocar um hino tranquilo para o seu vizinho se acalmar, vai ajudar. Você mora, sei lá, num condomínio, prédio, muitos moram em prédios, né? Você falar com o vizinho da frente, só falar assim, oi, colocar, só escrever em papel. Jesus te ama, qualquer coisa eu estou aqui. Você falar pro teu vizinho aqui na rua, ó cara, tô orando por ti. E orar, claro, não só falar, mas orar de fato.
tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. A nossa função como atalaias é avisar. Nos Estados Unidos e na Europa, no século 17 e 18, uma das funções, acho que até o 19, né? Mas isso foi mais século 17 e 18, que tinha muito. Você tinha os vigias noturnos, como tem até hoje, só que eles faziam, é interessante que eles iam, né? Andando assim, são 11 horas da noite, está tudo bem, né? Iam falando isso pelas ruas, que era uma forma de acalmar todo mundo. Então, quando você ouvia aquele vigia falar, está tudo bem, então não há nenhum problema aqui onde eu estou. Hoje, para quem mora em casa térrea, você às vezes ouve passar um motoqueiro e toca a sua buzina, um apito, que é o vigia noturno. Então você sabe, ele está passando aqui, teoricamente está tudo tranquilo. É a ideia do atalaia, do vigia, que passa tranquilidade para os que estão descansando. Nós temos sido canais de tranquilidade, de paz para as pessoas. Nós temos fortalecido a fé dos irmãos mais jovens. Nós temos dado um bom testemunho. Sim, para alguns deve estar sendo horrível ficar preso em casa. Pessoas, a gente fala brincando, tem rodinhas nos pés, não podem ficar em casa. Né? Sempre estão saindo. Você tem, mesmo nisso, dizer, pessoal, Deus está no controle, vamos confiar no Senhor. Ou você e eu temos sido pessoas que estão tão preocupadas conosco mesmo que não estamos cuidando de ninguém. Eu tenho atendido, como eu falei de manhã cedo, várias pessoas via internet que me procuram para pedir aconselhamento, para pedir ajuda, para pedir orientação, para pedir uma série de coisas. Tá bom? Você tem se prestado a fazer isso? Pastor de igreja local. Você que é pastor que talvez veja esse vídeo depois. Eu não sei do teu dia a dia, não sei, dependendo se você está com muita agitação, não sei. Mas você tem conseguido parar para ter espaço para atender as pessoas, ainda que virtualmente? Você tem ensinado as pessoas a não dependerem de você? Você tem usado, pastores, líderes, vocês estão usando esse tempo que vocês estão tendo a mais para se aprimorar no conhecimento da palavra de Deus, poderem ser mais bem usados pelo Senhor? Nós somos vigias. Estamos vigiando, pelo menos nossas vidas, com relação ao testemunho. Em todos os pontos, todos nós, sem exceção, temos que melhorar alguma coisa. Cada um de nós tem pontos falhos e também tem pontos fortes. Neste momento, estamos sendo não avaliados, mas está sendo visualizada a nossa competência como igreja. Perceberam isso? Esta crise, este momento da história, não é, estava falando tanto de com meu filho, não chega ainda aos pés de uma gripe espanhola. A gripe espanhola foi bem pior. Foi muito mais complicado, foi muito mais tenso. Nós estamos ajudando a acalmar? Ou estou colocando mais lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha na fogueira? Aqui vem a pergunta. Alguém que não está vendo. A palavra atalaia é a torre de vigia. Só para lembrar, quem não pegou no começo a explicação, a palavra atalaia é a palavra usada para explicar a torre onde ficava o guarda, que ficava olhando. Era uma torre elevada e ficava lá em cima, de olho, né, para ver se não vinha o inimigo. Era a torre de proteção da cidade, do quartel, da região. Tá? Falou, Nancy? Já está explicadinho aqui para você, tá bom? Podem perguntar, pessoal. Fiquem à vontade de perguntar, não tem problema. Uma das funções do estudo é justamente ajudar a entender isso aqui. Tá? Nós precisamos entender que se há uma crise, não importa o quão grande ela é, e estamos no meio dessa crise, Deus vai nos capacitar a de alguma forma passar por ela. E passar por ela com um bom testemunho.
qual o teu testemunho? Muitos cristãos estão já ficando loucos porque não podem ir para o templo. Sabe que isso é bom? Porque você talvez entenda quando, por exemplo, o seu pastor falar sobre portas abertas, igreja perseguida, você vê que muitos não ficam apenas 1 mês, 2 meses sem poder ir ao templo. Eles não podem ir nunca. Eles não têm um tempo para ir. Você está reclamando de ficar confinado numa casa, não pode sair? Tem cristãos que estão em cadeias. Há um risco paira sobre nós o fantasma da recessão econômica? Sim, é verdade. Alguns pastores já me procuraram perguntando como está a situação e tudo mais. Eu falei, pela graça do Senhor, nunca me faltou nada. Eu sempre falo brincando no pessoal, eu pego o texto que fala, nunca vi descendência justo mendigar pão. Eu falei, eu tenho uma garantia, minha mãe é uma mulher justa, e como eu sou descendente dela, eu não vou mendigar pão. Mas eu devo admitir, nunca, não sei o que é passar fome. Já passei apertos como todo mundo, eu e meu filho, quando a gente já passou alguns apertos fortes, a gente fala assim, uns perrengues, né, é uma palavra mais comum, né? Mas Deus sempre esteve conosco. Deus proverá de alguma forma, não sei qual. Eu creio nisso. E se Ele não prover, tenho certeza que Ele vai dar condições de enfrentar a crise. Ah, pastor, para o senhor é fácil falar, o senhor não tem filho pequeno. Não, não tenho filho pequeno, é verdade. Meus filhos são grandes e bem grandes, são maiores que eu. Já são homens. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. E se você precisar de alguma coisa, irmão, e eu puder ajudar, eu estou à disposição. Podemos dividir o pãozinho, dividir a fruta, o que eu tenho. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu gostaria que todo cristão também tivesse em si essa mentalidade. De observar se seus vizinhos estão precisando de alguma coisa. Se lhes falta algo. Isso é ser vigia. Isso é cuidar dos outros. Isso é testemunho cristão. Depois de termos sido bombardeados por décadas com a falsa e herética teologia da prosperidade, é hora de perceber que isso, os que não perceberam ainda, mas perceber que isso era uma mentira do diabo. Essa teologia da prosperidade, a confissão positiva, é tudo do demônio. Ah, pastor, então o senhor é bolsonarista? Não. Quem me conhece sabe que não sou mesmo. Ah, então o senhor é esquerdista? Fui no passado, há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. O que o senhor é atualmente? Cristão. Eu não estou preocupado com o lado político da questão. Eu estou preocupado em, eu estou dando um bom testemunho como crente. Eu estou vigiando para que o meu testemunho seja agradável. Estou vigiando para que as pessoas ao meu redor estejam bem. Estou vigiando para que os membros da igreja sejam santificados. Estou vigiando. Ou estou olhando só para mim? Eu fico preocupado porque muitos crentes não param para pensar a responsabilidade. Por isso a pergunta, o que fazes, vigia? O que você está fazendo? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu compromisso com o serviço cristão? Nós sabemos cantar na igreja hinos maravilhosos, os hinos antigos especialmente, que falam para nós sobre compromisso, sobre servir, tudo mais. Sim, fazemos. Mas que tal começar a transformar isso em realidade? O hino 9, por exemplo, que 3 vezes fala santo, 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 né? Nós estamos sendo santos. Nós cantamos tudo a ti entrego. Isso não tem nada a ver com dízimo e oferta, com dinheiro. Isso tem a ver com vida. Tudo. Eu, totalmente. Todo o meu eu. Ah, pastor, mas eu vou ficar de vigia até quando? Até que o Senhor te recolhe. Uma coisa que eu aprendi no quartel é que o soldado está em guarda até que seja rendido ou até que morra. Bom, no exército celestial, nós não somos rendidos por uma outra tropa.
Estamos constantemente em serviço. Então o nosso serviço vai ser até que Ele venha nos buscar. Individualmente, caso da morte, ou coletivamente, no fim dos tempos. Se vale a pena? Vale muito a pena. Porque na medida que eu consigo cuidar dos outros, eu estou cumprindo a palavra de Deus. E ao cumprir a palavra de Deus, lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o quê? Reino e a justiça de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu tenho ensinado há anos para os membros da igreja. Eu nunca achei um versículo que diga preocupe-se consigo mesmo. Mas eu tenho constantemente encontrado na palavra de Deus orientações para que eu cuide do meu próximo. Para que eu ore por ele. Mas como que eu vou cuidar dele? Como que eu vou orar por ele se eu não me envolvo com ele? Se eu não deixo que ele se aproxime de mim? Se eu não sou uma pessoa que ele possa ver como sendo de carne e osso, como se ele fosse uma pessoa real e não um super crente? E se ele não possa ver em mim alguém que seja confiável e alguém que aponte a direção certa, Cristo, e aponte porque está caminhando nessa direção. Paulo escreve: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O vigia tem todas essas funções. Tem todo esse trabalho. Nós precisamos aprender a realidade do serviço cristão, de ser vigias. Cuidar, zelar, demonstrar amor é algo que não é opcional. O vigia abre mão do próprio descanso para que os outros possam descansar muitas vezes. Minha preocupação tem sido essa. Eu tenho sido bom vigia? Como perguntaram para mim na mensagem que eu fiz durante a semana sobre a questão de estamos no tempo do fim, onde estão os pregadores que diziam curar, repreender, fazer acontecer? Estão escondidos em suas casas, morrendo de medo e desesperados porque sabem que vão perder muito da sua clientela. É bem provável que muitas pessoas que corriam atrás desses milagreiros vão bater nas igrejas sérias procurando um ensino. Mas é mais provável ainda que uma parte desses que corriam atrás dos milagreiros nem olhe mais para Deus. Já não olhavam muito, e agora não olham, dizendo que é tudo um bando de hipócritas, vão dizer que esses pastores são todos mentirosos. Eu fico pensando, eles acham que todos os pastores são mentirosos. Mas eu sei, muitos de nós sabemos que são os mentirosos, os enganadores entre os pastores, não são um número que seja a maioria, nem metade, nem um quarto, acredito eu. O problema é que os demais que são honestos não estão fazendo o trabalho de vigia, de cuidar das pessoas. E olha, eu ensino a palavra de Deus. Eu cuido. Eu não sou um mercenário. Os crentes que vão em igrejas sérias, os crentes que procuram o ensino correto, também não estão dizendo, olha, estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Estão focados neles mesmos. No máximo, focados na família, no rebanho. Eu espero que a pandemia nos ensine, a pandemia e a crise econômica que virá junto, nos ensinem a amar. E amar não é falar. Amar é expressar também. Falar é bom, mas é importante que se expresse o amor. Mais importante até do que falar eu te amo, é mostrar o cuidado. É bom falar eu te amo. Tenho o costume com meu filho que mora comigo, ele sempre fala um pouco, te amo pai, te amo filho. Mas mais do que isso, nós nos preocupamos um com o outro.
zelamos um pelo outro, vemos se o outro está bem, buscamos ajudar um outro no que podemos. O amor não é só prático, mas o amor seguramente não é teórico. O vigia e o vigiar é um ato de amor. É um ato onde eu expresso amor para com os outros, para que os outros possam estar bem. O vigia não está aí para julgar as pessoas que estão dentro da área que ele vigia. Ele vai julgar os que vêm de fora, mas não os que estão já dentro. O amor não é farisaico. O vigia não vai ser farisaico. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos zelar uns pelos outros. Não espere que o governo cuide da gente. Não importa qual governo seja, de que linha ideológica seja, não vai cuidar da gente. Somos nós que vamos ser cuidar uns dos outros. Eu espero que você tenha acompanhado comigo essa reflexão. Não é bem uma mensagem, é uma reflexão. É um peso que vem dentro do meu coração de falar com os irmãos, ao ver tantas coisas que estou vendo, dessas brigas, maus testemunhos, defesas de uma posição e outra. Que você, se você estava nisso, que você deixe de fazer isso. Se você não estava, que você passe a tentar ajudar a transmitir esperança, paz, tranquilidade, segurança em Cristo. Porque essa é a nossa função. Fomos chamados não para criar caos, não para semear contendas e celeumas. Fomos chamados e remidos pelo sangue do Cordeiro para ensinar o amor e levar as pessoas a quererem desfrutar da graça de Cristo. Que nós possamos pensar nisso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Agradeço muito. Vou fazer o que meu filho pediu para fazer. Pessoal, curte o vídeo aí, compartilha. Quando ele for para o YouTube também, eu vou mandar o link para o pessoal. Vai estar também na página o link. Vai lá, assiste, curte lá, aperta a campainha, se inscreve no canal. Por quê, pastor? O senhor vai ganhar dinheiro? Não, não vou ganhar dinheiro. A ideia não é essa de forma alguma. A ideia é que mais pessoas possam ver esse vídeo e isso possa tornar-se cada vez mais dinâmico. Mais pessoas possam estar vendo no YouTube quando entrarem e aparecer a indicação desse vídeo. Isso vai ser bom. Ah, pastor, mas eu sei que vai estar dinheiro depois. Irmãos, eu não sei se dá dinheiro, não sei como funciona, não estou pensando nisso. Se porventura vier um dia até como assim, chama, monetizar o vídeo, eu vou tomar muito cuidado com isso. Mas a ideia é que, como esse vídeo é da igreja, não é meu, tudo isso vai para a igreja para ela usar no que ela entende que deve ser usado. Não é vir para o bolso do pastor Vitor. É um compromisso que eu faço aqui, ao vivo online, está gravado aqui, eu não vou editar esse final. Tá bom? Então vai lá, quando chegar no YouTube, para comprar o link do YouTube, vai lá, dá um gostei, aperta o sininho, se inscreve e manda para outras pessoas, para ajudar muito. Tem pessoas que estão se aproximando do Evangelho, porque alguns irmãos estão compartilhando isso com outras pessoas, está edificando pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.